Muito bem, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Carlos Roberto, aqui conosco também nosso irmão Marciano de Matos. Glórias a Deus, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos nós em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Nós vamos nessa madrugada, nessa noite, irmão Marciano, orarmos em favor de todos que estão assistindo esse vídeo. E a oração que eu estava sentindo de Deus, desde quando saí da igreja para fazermos, nós fazemos aqui no monte, irmão Marciano, é a oração para Deus curar. Glórias a Deus. Para Deus curar as pessoas de problema dos nervos, problemas nos ossos, problemas no sangue, na coluna. Nós vamos aqui começar a citar. Tipos de enfermidades que Deus for revelando. Glórias a Deus. Então, acompanhe a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e sempre ore conosco nos vídeos também, tá bom? Glórias a Deus. Ore porque Deus ele vai fazer uma grande obra. Então o Senhor vai começar a libertar. Pessoas vão sentir enfermidades no seu corpo desaparecer. Tem pessoas que vão começar a sentir suar suas mãos. Pessoas que vai sentir tremer o seu corpo. Tem inclusive muitas pessoas, às vezes, será que acontece? Se as pessoas pegarem os vídeos lá de 2006, 2005, vocês vão ver na Grande Porto Alegre, aqui em Sapucaia do Sul, Porto Alegre, no evento que foi feito. Glórias a Deus. Nós estávamos orando, irmão Marciano, e pessoas tremiam o corpo. Lá está PR, pastor Carlos Roberto, pastor, cantor, tá mais ou menos assim lá, pastor Carlos Roberto, Paraná. Entendeu? Vocês vão conseguir ver esses vídeos mais antigos. Mas eu faço questão que você compartilhe esses vídeos. Glórias a Deus. Porque esses vídeos, os outros é uma bênção também, mas esse é o canal que nós fizemos, um canal novo, entendeu? E nós estamos na campanha, na atualidade, agora na campanha. Aleluia, Jesus. Jesus. Com licença, Marciano, estamos com mais o óleo aqui. Esse é um óleozinho especial também, que tem um aroma. Nós não vamos dizer que é de Israel. Por que nós não vamos dizer que é de Israel? Porque foi comprado na livraria. Glórias a Deus. Não é verdade? Foi comprado na livraria. Então, esse óleo aqui, a gente vai, depois que terminar, a gente vai ungir algumas pessoas. Aqui na cidade a gente sempre está com a unção do óleo dentro do carro também e ungindo, tá bom? Então, vamos ler a palavra de Deus, vamos ler a mensagem da palavra de Deus e nós já vamos começar aqui na oração. E amanhã nós vamos botar aqui os nomes, vamos botar aqui então os pedidos de oração. Fique na fé, fique atento, porque Deus, ele tem vitórias. Glórias Deus tem grande vitória para a sua vida. Eu quero ler a palavra do Senhor Deus. O livro de Atos. O capítulo é o 6. Medite muito nessa palavra. Atos capítulo 6 e o verso 11, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrios, e dos que eram da Síria e da Ásia, e disputavam com Estevão. Eu quero pedir perdão aqui, porque nós estamos com dificuldade na iluminação aqui, tá bom? Então, aqui para você meditar em casa, Estevão capítulo 6, e o verso é o 8 da palavra do Senhor Deus, tá bom? O que diz aqui a palavra? Está falando sobre a vida de Estevão. Estevão, homem de Deus, que foi escolhido para poder fazer a obra. Glórias a Deus. Mas o que incomodou na época? Qual foi o incômodo que Estevão causou para aquele povo? Era a presença de Deus na sua vida, era o particular que ele tinha com Deus, e por onde ele passava os sinais aconteciam, porque a Bíblia diz: estes sinais seguirão aqueles que crerem. Glórias a Deus.
Então não adianta, eu sempre costumo dizer que não adianta a oraçãozinha. Muitas pessoas dizem assim: aí pastor, faz uma oraçãozinha por mim. Não existe oraçãozinha, existe oração a Deus. Seja ela uma oração de 1 hora ou 2 horas, seja ela 1 minuto, se o tempo não for propício para isso, se você impor as mãos em direção de uma pessoa que seja 1 minuto e dizer Deus te abençoe, não é oraçãozinha, é a oração a Deus. Glórias porque a o Deus. nosso Deus, ele é Deus de poder, ele é Deus de sinais, Deus de milagres e Deus de maravilhas. Então Estevão, conhecendo o poder de Jesus, conhecendo o nome de Jesus, através então da vontade de falar de Jesus, da espiritualidade que ele tinha com Deus, né? A revelação da palavra, o poder que estava sobre a vida dele, incomodou muitas pessoas grandes na época, incomoda até hoje. Glórias a Deus. Incomoda até hoje. Eu costumo dizer Tinha um povo ali que se chamava que era liberto, né? Mas na verdade eles não eram libertos. Era um povo que vivia na libertinagem. O povo vivia na libertinagem. Estamos com dificuldade da luz aqui. Que era dos libertos, mas na verdade não era liberto. Na verdade não, né? Libertinos. Povo, então eram diversos grupos. E esses grupos se uniram e se fortaleceram. Eu estava falando em um vídeo, se não me foge da memória. Porque quem é liberto, né, não persegue ninguém. Não. De maneira alguma. Que é muito fácil. Ele se achava liberto, né? Que era liberto, mas eles não tava liberto porque perseguiram o Estevão. Exato. É muito fácil, às vezes, um canal como esse crescer. Se você começar, por exemplo, a falar mal de igreja, se você começar a falar mal de pastor, se você começar a falar mal de outras pessoas, se você começar a misturar política com religião, se você começar a fazer piadas de cristão, é fácil de crescer. Vocês estão entendendo? O difícil, sabe o que é? O difícil, muitas das vezes, é você pregar a palavra. Você pregar a palavra, o que acontece? Infelizmente, você que está assistindo, não. Mas muitas pessoas, quando olham na descrição, é de igreja, eu já não quero nem saber. Glórias a Deus. Só que isso não é somente na atualidade que acontece. No passado acontecia também. Nós estamos aqui falando de Jesus. Nosso objetivo é de Jesus. Glórias a Deus. Falar de Jesus. Mas existem milagres que acontecem em diversos lugares, diversos homens orando por milagres. É paralítico andando, é cego enxergando, é mudo falando, é câncer indo embora. Glórias a Deus. Aí o que acontece? Estas pessoas que estão orando por milagres, que oram por maravilhas, que desafiam a fé das pessoas. Aí muitos podem dizer, mas existem muitos cristãos que usufruem da fé, muitos cristãos que não são verdadeiros. Sim, em toda a instituição existe o 1 ou 2%, mas enfim, a Bíblia diz, confia em homens fiéis. Glórias a Deus. Confia em homens fiéis. Então tem muito homem de Deus, muita pessoa de Deus, muita mulher de Deus, e nós precisamos, então, lermos essa palavra para não sermos enganados. Glórias a Deus. Fazer como o povo de Bereia, né? Quando Paulo pregava, ele estava acompanhando a palavra de Deus. Meditando para ser instruído através da palavra e não ser enganado através da palavra. Tem que meditar. Então, como nosso irmão Marciano estava falando, acerca dos que não são verdadeiros, existe até o dia de hoje. Existe os dias de hoje. Existe. Infelizmente ou felizmente tem se cumprir a palavra de Deus. Então, onde os sinais estão acontecendo, existe o povo da libertinagem, que na verdade não são libertos. Aí é loucura. É loucura o que muitos estão fazendo uma hora dessa, o que nós estamos fazendo aqui orando, frio, chuva. Glórias a Deus. Parece coisa de tolo, parece... Não. Na verdade,
A grande verdade é o seguinte: o Espírito Santo que está sobre a nossa vida nos impulsiona. Glórias a Deus. E nós não se prostramos para as críticas ou para o tipo de pessoas que pensam o contrário, pensam errado. É tudo para a glória de Deus. A opinião das pessoas ou a falta de descrédito de muitas pessoas, né, não vai nos atrapalhar de forma alguma. Glórias a Deus. Né? O importante é que você está aí do outro lado, sendo edificado, recebendo o livramento, pessoas da sua família sendo tocadas por Deus, e nós vamos ver pessoas contando milagres, vamos ouvir pessoas contando milagres em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E o nome do Senhor, então, será exaltado e Glórias glorificado. A Deus. Aleluia, Jesus. Então preste atenção, você que vai reconciliar com Jesus, você que vai aceitar Jesus, aceite Jesus, reconcilie com Deus. Não para ser um crente, para ficar frustrado, sentadinho no banco. Não, você vai se encher de Deus, se encher da graça e da vontade de Deus. E sabe o que você vai fazer? Você vai falar do nome de Jesus. Glórias a Deus. Vai falar das maravilhas de Deus. Vai falar do amor de Jesus. Eu quero aqui rapidamente, Marciano, quando eu aceitei Jesus, tomei uma decisão com o Senhor, eu fui curado, meu rosto ficou torto, fiquei 1 ano e pouco doente, enfim, não vou abrir aqui detalhes. E né, o rosto endireitou numa concentração. Glórias a como Deus. missionário da Miranda em Curitiba. Eu me esforcei e fui lá. Eu vi tanto paralítico andar, vi tanto milagre acontecer, Glórias que a até Deus. hoje eu sinto a presença de Deus. Aleluia, quando eu lembro Jesus. desses milagres. Eu fui tocado lá no colégio aproximadamente no ano de 96, por aí. 96, 95, 94, mais ou menos por aí, não me lembro exatamente, em Curitiba, num colégio. E o missionário Davi Miranda, quando estava orando no hospital na frente, lá na frente, as pessoas que estavam e familiares vinham na porta, Marciano, na janela do hospital de um prédio em Curitiba, aleluia, e começavam a fazer sinais com a toalha, com lençol branco, né, dizendo que estavam querendo oração. Glórias a Deus. E ele estendeu as mãos para lá e depois só se ouvia na rádio, né, testemunho, muitos testemunhos, diversos testemunhos de cura. E eu vi pessoas que fazia anos que não caminhava, subir escada de 18 degraus. Glórias a Deus. Ali foi feito no pátio do colégio. Então eu vi muitos milagres, muita coisa acontecer. Muitos milagres aconteceram. E eu fui curado. E quando eu recebi essa cura, eu pesava na época uns 48 quilos, mais ou menos por aí. Recebi essa cura, né? E depois, embora para outro estado, aquela chama começou a arder dentro do meu coração, e a gente saía com outros irmãos para pregar a palavra. Glórias eu a lembro Deus. que eu viajei de um estado para o outro, pregar a palavra de Deus, viajava de carona para pregar a palavra de Deus, entendeu? Mas era uma chama muito forte. Glórias a Deus. Isso faz 20 e poucos anos, mais de 24 anos atrás, mais ou menos por aí. Só que um detalhe, essa chama não pode apagar. Graças a Deus. As pessoas às vezes dizem assim, não, mas eu sentia a presença de Deus, eu orava. Não, meus queridos, Jesus está voltando, o Espírito Santo é o mesmo de 50 anos atrás, de 20 anos atrás, o Espírito Santo é o mesmo. O exemplo que nós temos aqui de Estevão, ele estava cheio de Deus. Glórias a Deus. Estava cheio da presença de Deus. Aleluia, o Espírito Santo Jesus. de Deus era tão forte na vida dele que os sinais aconteciam, os milagres aconteciam e não eram aceitos porque eram afronta. E ele confrontava pelo poder da palavra do Senhor Deus. Glórias a Deus. Então hoje, quando se prega milagres, quando se ora por milagres, está confrontando a fé de muitas pessoas que já não acreditam mais, pessoas que não crê, acham que milagres é o poder da mente, o poder do pensamento. Meus queridos, nós cremos no poder de Deus. Glórias a Deus.
Cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua vocação diante de Deus. Existem pessoas que não oram por milagres, mas Deus usa na palavra de uma forma tremenda, usa no ensinamento, outros Deus usa no louvor, e assim cada um tem um ministério diante de Deus. Aleluia, Nós devemos de respeitar. Outros Deus usa na libertação. Então não é porque eu não sou usado de uma forma que eu vou dizer que o outro irmão não pode ser usado. Nós precisamos entender que Jesus está aí, o diabo está batendo na porta, o diabo está amedrontando as pessoas, o diabo está sapateando, o diabo está dizendo que as igrejas estão enfraquecendo, o diabo está colocando muita gente que tinha graça e poder de Deus para dentro de casa, com medo, meus queridos, de uma enfermidade que não chega nem aos pés do que Deus ele já tem Glórias feito. A Deus. O nosso Deus é Deus que ressuscita mortos. Aí muitos podem dizer assim, mas temos que ter cuidado, temos que ter precaução. Nós tiramos a nossa máscara ali no carro. Nós entramos na igreja, fizemos todos os procedimentos. Antes, irmão Marciano, antes de vir o decreto para termos todo esse cuidado, eu já fazia isso, porque a gente trabalha com o povo. Então precisa estar com as mãos com álcool, os cuidados. Nós temos que ter o cuidado para cuidar de nós e cuidarmos das pessoas vulneráveis. Temos que obedecer ordens, temos que respeitar as leis, mas pelo amor de Deus, entenda que nós precisamos acreditar no poder do sangue de Jesus. Glórias a Deus. Se nós não acreditar no poder do sangue de Jesus, se o povo começar a parar de orar, aí o diabo ele vai pintar e bordar. O diabo vai começar a ter ousadia. Nós precisamos clamar a Deus. Glórias precisamos a Deus. Orar por milagre. Precisamos acreditar no poder de Deus. Aleluia, em nome Jesus. do Senhor Jesus. Eu recebi um vídeo no meu WhatsApp e de alguém que estava profetizando para o presidente. Eu não falo de política no canal. Sou cidadão, mas não falo de política. E eu achei muito interessante essa profecia. Não sei se foi tu que me mandou, mas não. Eu sei que me mandaram. Estou botando você no compromisso. Glórias a Deus. Eu sei que me mandaram. Mandaram para mim também. Mandaram para ti também. E eu achei interessante porque geralmente os profetas só estão profetizando bênção para as autoridades. Profeta está só profetizando bênção. Profeta tem que profetizar a verdade. A cara do profeta que profetizou a verdade, que o povo tem que se humilhar, que o povo tem que dobrar os seus joelhos, que todo mundo tem que se humilhar, evangélicos, não evangélicos, todo mundo tem que se humilhar. Não apareceu a cara do profeta, sabe por quê? Porque a palavra, quando é verdadeira, quando não é uma profecia para abajular, porque todo mundo quer profetizar para gente grande. Glórias a Deus. Não é verdade? Todo mundo quer profetizar para gente grande. E é só profecias boas. Mas graças ao nome do Senhor, que tem profetas que profetizam a verdade, independente de quem seja. E o interessante é que a profecia é aceita e Deus estará abençoando a nossa nação. Aleluia, mas Jesus. Tem que haver a humilhação. Glórias a Deus. Tem que haver o conserto. Tem que haver o conserto em nome de Cristo Jesus. Então entenda uma coisa. O Estevão confrontou quando ele era cheio da presença de Deus. Estava cheio da presença de Deus. Antes dele ter a presença de Deus, quando ele não conhecia Jesus, não confrontou ninguém. Então se você está buscando, glórias a Deus, se você está cheio da presença de Deus, com certeza você vai ser confrontado, as pessoas se sentirão afrontadas, isso é normal. Glórias a Mas Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus é sábio, tem a sabedoria do Espírito Santo. Aleluia, e Jesus. Precisa ter sabedoria do Espírito Santo no meio de grandes batalhas. Deus está falando comigo que vai colocar pessoas em grandes batalhas. Glórias mas a essas Deus. Grandes batalhas é para o nome do Senhor ser glorificado pelo teu intermédio. Glórias Aleluia. a Deus. Aleluia, Jesus. Então fizeram o grupo
E este grupo tentaram abafar a voz de Estevão, mas ele continuou. Glórias a Deus. Ele continuou. A sua voz não foi abafada. A voz de Estevão não foi abafada. Acharam que então iriam calar Estevão, o apedrejaram, dizendo que ele estava falando contra as leis da época. O que o povo, né, obedecia às leis de Moisés, mas a grande verdade que não calaram Estevão. Glórias a Deus. Aqui está a palavra de Estevão. Aqui está a história de Estevão. Você tem uma escolha nessa vida. Você constrói a sua história ou deixa alguém pisar em cima da sua história. Existe uma diferença. Quando você partir dessa terra, você parte com honras ou sem honras. Você escolhe. Glórias a Deus. Não é verdade, irmão Marciano? Verdade. Glórias a Deus, glória a Jesus. Você parte dessa terra com honra ou sem honra. Você tem a escolha. Eu prefiro partir com honra, falando do amor de Jesus, lutando, batalhando. Exemplo de Adão e Noé, né? E Adão. Abraão é lembrado pelo apóstolo Paulo como o pai da fé. E Adão como o homem primeiro a trazer o pecado. Depende de você, como você quer ser lembrado futuramente. Exatamente. Se você quer estar como Adão, né? Sim. Ou como Abraão. Porque Abraão traz vários exemplos de fé, de amor, de humildade na palavra de Deus. E Adão traz um exemplo, o apóstolo Paulo disse que de pecado, da desobediência. Aí cabe a você. A escolha está com você.